Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra de reflexão. Aqui o irmão Rafael Oliveira, trazer aqui uma palavra de meditação, de reflexão para a sua vida, para o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Espero que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar aí, aonde você estiver, assistindo esse vídeo, que possa preencher o seu coração, possa preencher aí o seu lar, a sua casa, os seus familiares, em nome de Jesus. Já de antemão, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreve nesse canal, clica aqui no botão que tem aqui embaixo, inscrever-se, clica no botão para que você seja inscrito. Também no mesmo botão vai ter um sininho onde você pode ativar as notificações, para que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, você vai ser notificado todas as vezes que tiver um novo vídeo. Também tem um botãozinho aí de um joinha, onde você pode curtir esse vídeo. E quando você faz isso, o YouTube ele proporciona que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ele entende que esse vídeo ele está sendo bem elaborado, está sendo bem feito, e ele vai indicar para mais pessoas. Também, se você quiser deixar o seu comentário aí, deixar uma palavra de como o Senhor te alcançou, de como essa palavra falou com você, vai ser muito bem-vinda também, em nome de Jesus. E sem mais delongas, vamos para a palavra que o Senhor colocou aos nossos corações neste dia. Muito bem? Palavra que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Palavra que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nesta noite, neste dia, não sei o horário que você estará vendo este vídeo, mas eu espero que essa reflexão e que esta palavra possa abrir os seus ouvidos, possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. Assim como a gente leu neste capítulo e nesse versículo do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele está dizendo que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e eu gostaria que você se atentasse a essa palavra, ouvir a voz do Senhor. Se alguém ouvir, é muito importante que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Espírito do Senhor quer falar conosco e quer falar ao nosso coração. Ao longo de toda a Bíblia, nós podemos observar que o Senhor, o tempo inteiro, é de interesse do Senhor falar com a sua criatura, falar com aqueles a qual Ele criou, com aqueles a qual Ele formou. Quando nós olhamos desde o início, desde a criação, quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que todas as tardes o Senhor iria ter com Adão para falar com ele. E o Senhor chamava Adão e eles conversavam, e eles falavam, e eles dialogavam. Era o prazer do nosso Deus, era o prazer do Senhor ter aquele contato, ter aquele diálogo, aquela conversa, falar e ser ouvido pela sua criatura. Porque o Senhor não havia criado algo mecânico, não havia criado um robô, não havia criado um ser inanimado que não tinha as suas vontades. O Senhor havia criado um ser que tinha a capacidade de escolher, de falar, de pensar, de raciocinar. Mas quando o pecado ele adentra ao mundo, ele entra sobre o ser humano, é como se os nossos ouvidos, é como se o nosso coração ele ficasse trancado, ele ficasse fechado para ouvir a voz de Deus. E por diversas vezes nós já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus.
E se nós olharmos ao longo da Bíblia, ao longo da história da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender que todas as vezes que o povo de Deus não dava ouvido à sua voz, não dava ouvido ao Senhor, ele passava por determinadas situações indesejosas, passava por certas tribulações, passava por certos sufocos, vamos dizer assim, porque não dava ouvido à voz do Senhor. A Bíblia diz que quando o povo atravessa o Mar Vermelho, quando o povo sai ali daquela escravidão, quando o povo atravessa aquele mar e está andando no deserto, aos cuidados do Senhor, aos cuidados da voz do Senhor. O povo, por um determinado momento, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Ele deixa de dar ouvido ao que o Senhor tinha para falar e ao que o Senhor tinha para eles. E eles começam a desejar estar em um local e beber de uma determinada água. Só que quando eles chegam a esse determinado local, eles percebem que aquela água, ela não era uma água boa, mas era uma água amarga. Era chamada de Mara, porque era uma água muito amarga. Só que quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que o Senhor estava guiando o povo, o Senhor estava guiando aquela nação através de Moisés. E o Senhor não havia falado que era aquele local a qual eles deveriam parar. O Senhor não disse para eles que era ali que o Senhor tinha água para eles beber. Mas eles, pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, eles param sobre aquele local. E o resultado é, eles se deparam com águas amargas que não se podiam beber. Só que se nós olharmos para a história, se nós olharmos para aquele momento, nós vamos entender que há poucos quilômetros dali da onde eles estavam, que a poucos quilômetros de distância da onde eles estavam, o Senhor já tinha preparado um local com 12 fontes de água, com sombra de palmeira para eles descansarem. E isso acontece porque quando nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós desfrutamos daquilo que Ele já tem preparado para nós. E o que é que o Senhor tem preparado para nós? A Bíblia fala que qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma pedra, ou o filho lhe pedindo pão lhe dará uma serpente? Ora, certamente o vosso Pai que estás no céu também não vos dará boas coisas? Sim, certamente Deus tem boas coisas para nós, mas muitas das vezes nós, pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade, nós passamos à frente de Deus, nós passamos à frente da voz de Deus e do que Deus tem para nós. E o que é que acontece? Nós nos deparamos com águas amargas, nós nos deparamos com caminhos tortuosos, nós nos deparamos com situações que não foi o Senhor quem preparou para nós. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nós estamos achando que aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que está diante de nós é o melhor para nós, é isso que Deus preparou para nós. Mas às vezes nós nos esquecemos de ouvir a voz do Senhor, de ouvir aquilo que Deus ele tem falado para nós. Certamente, com toda certeza, sem medo de errar, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós temos paciência de acreditar que o que Deus tem para nós é o melhor para as nossas vidas, nós vamos nos deparar com um local com fontes de águas boas, limpa, agradável e doce e sombra de palmeira para nós descansarmos, porque o Senhor tem o melhor para o seu povo, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, mas às vezes nós estamos dando ouvido a tantas coisas, nós estamos dando ouvido a tantas situações, dando ouvido a um cenário político, dando ouvidos a pessoas, acreditando que alguém ou alguma situação vai mudar a nossa história e vai mudar a nossa trajetória. E às vezes nos esquecemos que aquele
que começou a boa obra, aquele quem nos chamou, é Ele quem tem o melhor para nós. A Bíblia diz que quando o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus, chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz, elas reconhecem a voz do bom pastor. Mas a Bíblia também diz que uma certa feita, o pastor estava pastoreando as 100 ovelhas, mas uma ovelha, ela se vai pelo caminho. O que é que acontece para que a ovelha, ela saia do aprisco, ela saia do caminho, ela saia do meio do rebanho? Ela deixa de ouvir a voz do seu pastor. Ela deixa de ouvir a voz de Jesus. E ela passa a querer andar com as suas próprias pernas. Ela passa a querer achar que o que ela pensa, que o que ela vê é o melhor para ela. E quando isso acontece, essa ovelha se perde pelo caminho. Essa ovelha anda por caminhos tortuosos, anda por valadas, vai estar à disposição e vai estar como uma ovelha mesmo, no meio de uma situação indefesa, sem proteção, sem estar no meio do rebanho. Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Por quê? Porque Ele deixa as 99 ovelhas lá, guardadas, protegidas, e vai atrás daquela que se perdeu. Mesmo por ela não ter dado ouvido, mesmo por ela ter não ouvido a voz do seu pastor, mesmo assim Ele vai atrás dela. Mas o que eu acho interessante e o que eu acho lindo no nosso Senhor Jesus é que Ele faz exatamente como nós lemos no livro de Apocalipse. Ele diz: eu estou à porta e eu bato, mas você precisa ouvir a minha voz. Você precisa ouvir a minha voz e abrir a porta. Quando você para neste momento e ouve a voz do Senhor através de uma mensagem, através de uma reflexão, talvez através desse vídeo, você está ouvindo a voz do Senhor. Pare neste momento, dê ouvido ao que o Senhor está dizendo, que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar. E quando Jesus entra em uma casa, quando Jesus entra em uma situação, é para mudar a história, é para trazer milagre, é para trazer vida, é para trazer salvação, é para mudar a história, é para mudar a estrutura, é para fazer tudo diferente, é para fazer tudo novo. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Todas as vezes que nós damos ouvidos, não é somente ouvir, mas é dar ouvidos, é ouvir e praticar a palavra do Senhor. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. E eu tenho certeza, assim como Paulo disse, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que ainda nem sequer subiu ao coração humano, é isso que Deus tem reservado, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz no livro de Jeremias, quando Deus chama o profeta Jeremias, Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu já te conhecia pelo teu nome, Jeremias. E Jeremias ouviu a voz do Senhor e aceitou aquilo que Deus tinha para ele. Nessa noite, o Senhor ele está falando contigo. O Senhor ele está falando com você. Que Ele já te escolheu, que Ele já te conhece pelo teu nome. E
Por quanto tempo mais você vai ficar rodando, você vai ficar bebendo águas amargas, você vai ficar andando por vales, você vai ficar batendo a cabeça na vida, sendo que você já é um escolhido de Deus, sendo que o Senhor Jesus já te chamou, sendo que o seu lugar é pertinho do bom pastor. Então, pare neste exato momento. Faça uma reflexão da sua vida, faça uma reflexão de onde você está vivendo e o que você está passando e veja o que é que está faltando. Pela palavra que o Senhor nos dá neste dia de hoje, eu posso te dizer, eu posso te afirmar que o que está faltando é você ouvir a voz do Senhor que está falando contigo. Porque você vai andar por muitos caminhos, você vai buscar em muitas coisas, mas você só vai achar a verdadeira felicidade aos pés do Senhor, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para de andar por caminhos tortuosos. Você foi chamado, você foi escolhido, o seu nome está gravado nas palmas das mãos do nosso Deus, e Ele te conhece, e Ele te chama, e Ele está à porta e Ele bate. Ouça a sua voz, ouça o que Ele tem para te dizer, ouça e receba o que Ele tem para você. Muitas das vezes o inimigo coloca sobre os nossos olhos coisas aparentemente boas, coisas aparentemente luxuosas talvez, mas a Bíblia diz que o fim desse caminho é mau e é perecível, mas aquilo que Deus tem para nós é duradouro, é perpétuo e é para sempre. Então, não se contente em águas amargas, não se contente em estar em um local onde não se tem água para beber, onde não tem sombra de palmeiras para você descansar. Queira o que o Senhor tem reservado para você, porque não vai importar o local onde você está, não vai importar aonde você está, porque aonde você pisar a planta dos teus pés, ouvindo a voz de Deus, este lugar será abençoado. Então, Deus tem a capacidade de transformar o local onde você está em um local de bênção, por você ouvir a voz dele, por você abrir a porta e deixar ele entrar. E quando ele entra, é celebração. Você ceia com ele e ele ceia com você, e o nome do Senhor é glorificado. Fique com esta palavra, fique com essa reflexão neste dia, e que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus resplandeça a luz e a glória dele sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de fazer esta pequena oração juntamente com você, aonde você estiver. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se quiser colocar a mão sobre o seu coração, assim o faça, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nesta noite, queremos te glorificar e te exaltar por esta palavra. Senhor Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós venhamos ver e ouvir a tua voz e ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, que a cada pessoa, Senhor, que neste momento está ouvindo essa palavra, o Senhor a contemple, Senhor, o Senhor a resgate de toda essa amargura que talvez ela tenha vivido em toda a sua vida, mas que em nome de Jesus ela venha dar ouvido, Senhor, à tua voz, ela venha dar ouvido, Senhor, à tua voz e venha abrir a porta para o Senhor, porque o Senhor tem uma ceia, o Senhor tem fonte de água, o Senhor tem sombra de palmeira, o Senhor tem descanso para ela. Pai, em nome de Jesus, alcança essa pessoa, alcança ela, Senhor, em nome de Jesus, que seja, Senhor, através dessa pequena oração, que seja, Senhor, através dessa reflexão, que em nome de Jesus
ela seja alcançada pela tua presença, em nome de Jesus. E eu gostaria, já para a gente finalizar, se você gostou dessa palavra, se você gostou dessa reflexão, deixa aí o seu joinha, sua curtida, se você ainda não deixou. E, muito importante, compartilha esse vídeo com duas pessoas, com aquela pessoa que talvez Deus tocar no seu coração e que ela precise ouvir essa palavra, certo? Para que o Senhor Jesus possa trazer, levar essa palavra para mais pessoas. Com a minha ajuda, com a sua ajuda, você, com apenas apertando 1 ou 2 botões aí, você já consegue compartilhar, você já consegue curtir, e o nome do Senhor é glorificado. Então, até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.